Olá, pátria amada Brasil. O meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 27 de fevereiro de 2026, sexta-feira. Amém. Que o Senhor te encontre com tranquilidade nesse mundo aí que é cruel. Tem um mundo maléfico aí que é cruel. Mas que o Senhor te encontre em tranquilidade hoje. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. A partir de hoje, eu faria aqui uma série de observações, de estudos e reflexões sobre o livro de Tiago, no capítulo 3. Vou fazer do versículo ao 12, versículo a versículo, tá certo? Nesse contexto, Tiago, ele vai falar sobre a questão da língua, dos pecados da língua, e que nós devemos guardar a língua. Amém? É muito interessante como Tiago tem a compreensão e se atualizadíssimo, porque a palavra de Deus é para todo sempre, tá certo? Hoje nós vamos começar com Tiago. Sim, deixa eu dizer só uma curiosidade para você saber. Esse Tiago aqui é literalmente irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José. É só você ler Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Lê lá um pouquinho mais, você vai entender. Mas se você ler só Marcos 6, 3, você já entende. Vamos aqui a Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haver de receber maior juízo. Amém? Olha, dentro de um contexto social normal da humanidade, quanto mais se tem responsabilidade, mais se requer, mais se cobra, mais se exige, tá certo? Você vai cobrar do gerente da empresa, não vai cobrar aquilo que você cobra da pessoa que cuida do serviço lá, em um nível mais embaixo, sem desprezar, mas claro, quanto maior a função, maior a responsabilidade. Tiago tem consciência disso. E quando ele diz meus irmãos, Tiago não está se referindo à sua família, literalmente, pai, mãe, filhos, irmão de Jesus, José e Maria, seus parentes, não. Ele está se referindo aos convertidos. Amém? Quando Tiago diz isso, ele, apesar de saber, já lhe citei, que ele tem uma família nascida em Nazaré, mas ele não está se referindo a essa família, Tiago está se referindo aos convertidos. Meus irmãos, então chama de irmãos. Olha o que Tiago, por que nós podemos entender? Porque Tiago era irmão de Jesus, ele ouviu de Jesus isso aqui. Mateus 12, do 46 ao 50, diz assim: Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus disse: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a sua mão para o discípulo, disse: Aqui estão minha mãe, meus irmãos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, querido? Então Jesus fala da fé. Ele não, a família dele estava lá fora, ele sabia disso, mas Jesus está ensinando que é uma família espiritual gerada a partir da fé em Cristo. Amém? E o que Tiago responde aqui, está escrevendo, é meus irmãos. E olha o que ele diz a mim e a você, os irmãos naquele contexto e hoje, e todo aquele que é convertido. Não vos torneis muitos de vós mestres. Olha, claro, Tiago, ele cônscio dessa condição de que a proporção em que nós ocupamos uma função ou funções, seja elas sociais, sejam elas espirituais, seja ela em qual nível for, e isso é comum no contexto social, tem um traficante aí que manda matar os outros, né? Ele delibera a ordem. Pois é, tanto faz do bem como do mal, você vai ter uma função maior. Estou dizendo isso, contextualizando, de pensar, abrir a nossa mente para a palavra de Deus. Ele diz, não vos torneis muitos de vós mestres. Quando ele está dizendo isso, ele não está querendo anular que você não queira ser um mestre, você não queira ter um conhecimento, passar a palavra, estudar a Bíblia, aprender, ser um professor, um doutor, um policial, como diz a música, mas agora precisa ser honesto, tá certo? Então, quando essa expressão, ela vai estar nos ensinando exatamente isso, que nós não devemos nos tornar mestres em nós mesmos. Paulo vai repetir isso, esse ensino, assim, não seja sábios em vós mesmos. Ou seja, achar que eu sou o dono da situação, achar que o negócio está comigo, não, querido.
O crente sabe que depende de Deus. É isso que Tiago está nos chamando também. Não nos torneis muito de vós mestres. Eu sou o mestre. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, tradicional, patriota e creio em Deus e tenho uma pátria celestial. Amém? Então, o que é que essa expressão está nos ensinando, Tiago? Assim, é para que não nos tornemos mestres em nós mesmos. A expressão de não vos torneis. Olha, tem muito mestre aí, tem gente querendo ensinar, tem gente querendo achando, pensando que sabe sem saber. Isso a gente encontra hoje em todos os lugares, na igreja, na internet. A pessoa quer falar de tanto assunto, nunca nem estudou, nunca nem leu uma vírgula. Pesquisa na área, quer dar uma opinião. Rapaz, vai te converter. Se é pregador, vai te converter. Não faz sermão baseado em inteligência artificial, não, certo? E se for outra coisa, vai estudar, cara. Fica omitindo opinião aí só porque ouviu alguém. Quem? Então, não vos torneis muitos de vós. Ou seja, tem alguém que às vezes quer ser mestre. Olha, isso aqui não é nenhuma demagogia, mas digo isso com sinceridade. A igreja me reconhece hoje como pastor. Eu nunca quis ser pastor. Eu criei em Jesus e a única coisa que eu queria e quero ainda, e continuo querendo e fazendo, é pregar a Jesus e a Jesus crucificado, ressuscitado no terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar e dar direito à eternidade a quem crê. Eu só queria fazer isso. Aí me disseram que eu sou pastor. Então vamos em frente. Louvado seja Deus, para a glória de Deus, sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, tá certo? Então, meu irmão, assim, quando você se torna esse mestre, você se esquece da sua dependência de Deus e você acha que é o cara. Um dia você acorda, vai olhar assim e diz, rapaz, a morte chegou. E o que eu fiz aí, eu pensei que valia alguma coisa. E não vale nada diante de Deus. Pode valer de bem ou de mal para a sociedade, mas aqui estamos tratando de um reino espiritual, tá certo? É disso que nós devemos cuidar, meu, da nossa alma. Quem vai viver eternamente é a alma e receber um corpo glorificado na vida de Jesus. Ô, glória. Amém? Então, não vos torneis muitos de vós mestres. Às vezes eu escuto alguém querendo falar uma coisa com arrogância, a gente quer dar uma explicação, a pessoa não aceita. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, Jesus de Nazaré. Aí eu digo, tem misericórdia do André, para mim não pecar. É assim. Certo? Não sou mestre, amado. Eu creio de aquilo que tenho entendido e compreendido pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Creio nisso. Então, o versículo 1 vai dizendo assim, sabendo que havemos de receber maior juízo. Claro, Tiago, ele está consciente de que quem tem maior responsabilidade vai ser maior cobrado. Agora, você quer ser mestre, saiba que você vai ser cobrado. E se você não for mestre? E se Jesus não tiver te chamado para isso? Aí você está fazendo loucura, pergunte a Deus, ore a Deus. Vá orar, peça ao Espírito Santo, Senhor, é isso que tu quer que eu faça mesmo? Senhor, é isso que tu quer que eu faça? É pregar a palavra? É que tu quer que eu faça? É evangelizar? Senhor, tu quer que eu vá e dizer para o mundo que esse mundo precisa se salvar? É isso, pergunte ao Senhor. Senhor, tu quer que eu dê explicação sobre a Bíblia? Pergunte-se a Deus. Não vai falar loucura, não. Porque se Deus não estiver falando, você está sendo sábio em si mesmo, na sua filosofia, na sua ideologia, menos em Deus. E aí, essa responsabilidade que você colocou sobre você, olha, Deus cobra de outra maneira, tá certo? Te mostrando que tu não está certo. E eu digo toda hora, Senhor, me ajuda a acertar. Quero acertar. Estou falando com você. Se Deus mudar essa palavra e eu disser, eu venho aqui e faço um vídeo, irmão, eu entendi errado. Não era isso, Deus é isso. Então, eu quero depender de Deus. Então, ser sábio a si mesmo, Tiago está recomendando isso, que além de aumentar a responsabilidade naquilo que você faz, diz ou pensa que é, ou é, aí você vai ser cobrado de acordo com isso. Amém? Olha, amado, mas eu quero fechar isso aqui, porque o reino de Deus, ele é inversamente proporcional ao reino humano. O reino de Deus não tem lugar para orgulhoso, para jactancioso, soberbo. Não, achar que é o cara, vai cair. Infelizmente, meu Deus tem misericórdia de mim. Mas é assim mesmo, mano. No reino de Deus não tem lugar para orgulhoso, vaidoso, presunçoso. Acha que ele é capaz de tudo. Não é. Amém? Veja o que Marcos capítulo 10, e Mateus também tem, Lucas também tem. Estou citando Marcos 10, 43, 44, 45. Diz assim, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós
será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho de Deus não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um detalhe interessante, a sua vida foi por muitos, porque você precisa crer. Eu preciso sempre enfatizar isso. Jesus morreu por todos no sentido da soberania de Deus. Agora, por muitos, porque na sua onisciência, ele sabe que apenas muitos se converterão e não todos. Amém? Mas aqui, no reino de Deus, as coisas são inversamente proporcionais. É diferente do mundo. O mundo mente, leva vantagem, o mundo rouba, o mundo é corrupto, o mundo distorce a verdade, o mundo faz mentiras. Estão chamando de fake news, é só para ser bonito, né? O mundo é mentiroso. Mente para levar vantagem, faz isso, faz aquilo. Olha, eu quero encerrar pedindo a você, se você é um cristão e ouvir essa palavra, que você repense os seus valores cristãos. Você, como um genuíno cristão, vou citar só aqui algumas coisas. Você nota que você é uma pessoa orgulhosa? Cuidado. Você maltrata os outros indevidamente, injustamente? Eu já fiz isso injustamente. Na hora que eu percebi, eu chorei na minha alma e pedi desculpa às pessoas. Porque há uma natureza humana em mim, eu preciso depender da espiritual para não fazer essas bobagens. Amém? Você desrespeita a Deus. Quando peca, desrespeita os pais, desrespeita os mestres, né, que estão ensinando boas coisas. Quem ensina uma coisa não precisa respeitar, não. Ideologistas do sistema marxista pernicioso, imoral, perverso, precisa respeitar nesse sentido, não. Respeita como pessoa, tá certo? Enfim, você é alguém que busca as boas regras de convivência, da moral, da ética, daquilo que é justo, agradável? Se você é um cristão, pense nisso, tá certo? E achasse, meu irmão, que é o melhor do que os outros, no que diz respeito à dimensão espiritual, você não é. Paulo disse que ele era o maior dos pecadores. Eu quero aqui parafrasear Paulo, estou aqui falando com você, um grande pecador, mas um pecador arrependido, que na hora que percebe que surgiu alguma vaidade, eu puxo a descarga para ela descer, é isso mesmo, vaidade, orgulho, presunção, achar que é melhor do que alguém. Diante de Deus, isso tem que dar descarga para ir embora, porque não conta. Amém? O que é que existe? É entender que nós somos membros de um corpo. Não existe maiores ou menores no membro, aliás, no corpo. Os membros são proporcional ao menor porque não dava certo. Já pensou uma cabeça desse tamanho? Não segurava nem em pé. É proporcional. Já pensou um olhão, ó, tamanho do olho? Como é que ia caber no rosto? Os membros são proporcionais. Então, não existe membro maior ou não existe membro menor, não existe membro mais importante ou menos importante. Nesse corpo de Cristo, todos somos importantes para a existência e é importante e necessário para a existência e a sobrevivência desse corpo, que é a Igreja de Cristo comprada pelo sangue de Jesus, da qual Cristo é o cabeça. É a cabeça, aliás, é o cabeça também. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde. É uma reflexão para você. Olha, Paulo disse, se você pensa que está de pé, cuidado, para que não caia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe as nossas autoridades. Tivemos uma excelente vitória ontem na CPMI do INSS, foi aprovado vários ofícios lá, estou chamando de ofício, mas é para convocar essa cambada de ladrão. Deus é fiel e justo. A minha oração é que eles protejam os nossos irmãos que estão lá na luta, inclusive o nosso irmão pastor, juiz do STF, André Mendonça, meu xará. Isso, amado, nós não podemos desejar mal do outro, não. Você pode até não gostar de mim, da minha cara, da minha fala, mas eu sou crente em Jesus Cristo. Se você falar mal de mim, você está falando mal do corpo de Jesus, porque eu pertenço a Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, Deus te dê uma boa sexta-feira, o Senhor seja contigo, o Senhor seja com a tua casa, com a tua vida, e Ele te faça entender as verdades reveladas na palavra de Deus através do Espírito Santo, para que você possa se tornar parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.